Vamos lá. O tema de hoje é falar sobre fé e confiança. A gente precisa disso todos os dias, até mesmo para acordar. Tem dias que é difícil. Você acorda, desperta e olha e fala assim: caramba, é sério que eu preciso fazer esse movimento, sair desse lugar? Tá tão difícil. Existem sensações diversas. Pode ser por conta de um cansaço físico, pode ser de esgotamento emocional, pode ser um cansaço mental, pode ser adoecedor, né? Sair dessa cama em função de algum sentimento que esteja ali mais presente e que não é, na verdade, de confiança e não é de uma fé, e sim de uma escassez. Então, aquele movimento é, sim, difícil para algumas pessoas e requer delas a fé, de acreditar que ela vai conseguir. Quando a gente para pensar que isso de fato existe, e em algumas pessoas a gente pode usar uma palavra que é depressão, a gente olhar para isso e perceber que para essa pessoa sair daquele lugar é tão forte e ela busca tanta força e energia para se desprender de uma cama, para sair de um quarto para uma sala, para olhar pela janela a vida acontecer, para se comunicar com o outro, a gente consegue entender e colocar a palavra, né, e energia de fé e confiança em um patamar mais acima do que a gente até então, né, pensa. Porque para essa pessoa aqui, essas duas palavras, elas se tornam a possibilidade de vencer uma dor emocional, uma dor mental, psíquica, que machuca o corpo físico. Então, não é uma simples palavra, não é um simples sentir, é algo muito maior. E no nosso dia a dia, muitas das vezes, temos a audácia de não valorizar a nossa confiança e preferir escolher se abster dela. Só que nós estamos saudáveis. Nós não estamos adoecidos, nós estamos com situações acontecendo na nossa vida. Situações, muitas das vezes, que foram por escolhas nossas. Uma necessidade, em algum momento, de fazer aquele movimento e que hoje faz você precisar ter fé para conseguir passar por alguma dificuldade. Agora, imagina quanto essa palavra tem de potência, de transformação para aquele que de fato está ausente, talvez da própria vida, sem objetivos, sem propósitos, claramente sem um desafio para vencer. Porque, querendo ou não, o desafio faz a gente avançar. Aquilo que nos desafia faz com que você se coloque à disposição de alguma coisa transformadora, algo que está além de onde você está. Eu desafio a vida porque eu decidi que esse ano eu vou trocar de carro. É um desafio, porque trocar de carro para uma pessoa nos meus padrões é um desafio organizar financeiramente, guardar o dinheiro, né, ter a captação desse valor, para lá no final do ano conseguir vencer o desafio que foi se abrir mão de determinados gastos, organizar a sua vida financeira, manter sempre esse objetivo como sendo um objetivo importante, né? O que faz de você trabalhar, né, e direcionar o seu trabalho para esse fim. Enfim, exercitar esse avanço do desafio é confiar, é ter fé. Eu tenho fé que até o final do ano eu troco o carro. Eu tenho fé que até o final do ano eu reformo a casa. Eu tenho fé, isso eu estou falando de pessoas, né? Tenho fé que eu vou fazer uma plástica. Enfim, cada um cria no seu mundinho pessoal
uma situação e que ele exercita através dessa fé e dessa confiança a possibilidade de conquista. Então entenda que a fé, a confiança, ela está na nossa vida como a água, literalmente. Então, nunca perder a fé é nunca perder a fé. Ela vem de formas homeopáticas, ela vem de uma maneira suave, amistosa, ou ela vem com muita dor e muita necessidade dela. Eu me lembro quando a minha mãe teve o último problema dela de saúde, que veio a óbito. Enquanto ela fazia cirurgia, eu estava na recepção, né, do hospital, e eu conversei na ocasião com meu ex-sogro, pai do meu ex-marido, e eu falei para ele assim, ele virou para mim: você tem fé, minha filha? Eu falei: sim, tenho. A fé nunca me deixou. Eu sempre estive com ela, eu sempre acreditei na fé. E aí ele falou assim: então vá rezar. Aí eu falei assim: eu não preciso rezar, porque eu tenho fé que vai acontecer o que tiver que acontecer com a minha mãe. Não é uma fé que eu busco, ou que eu busquei naquele momento, uma fé que fizesse a minha vontade, sabe? Porque às vezes a gente usa a fé para que ela nos sirva naquilo que a gente determina como sendo a solução. A fé, ela não é isso. Ela não é para nos servir de alguma coisa que a gente deseja, mas de nos mostrar, por exemplo, nesse caso, que você precisa aceitar os desígnios de Deus ou do caminho dessa pessoa. Então, a fé, ela passa por essas situações todas e ela só se iguala em uma coisa, no meu ponto de vista, em a gente ter forças para permanecer, para confiar, e não com o intuito de receber. Então, eu passei aqui para vocês duas situações muito diferentes. Aquela da conquista, que eu tenho fé que eu vou conquistar, mas não é a fé que vai me dar o carro, e sim a confiança na minha caminhada durante o ano inteiro, de eu organizar minha vida financeira, de eu trabalhar e juntar dinheiro para eu conquistar meu carro. E da fé com relação à saúde. Eu não queria que minha mãe, que a fé me desse a minha mãe em vida, com vida. Eu tinha que ter fé de que ia acontecer com ela o que para ela era o melhor. E eu, sem sombra de dúvida, sem receio, apesar da saudade e da dor, né, que todo desligamento com a pessoa que a gente ama a gente tem, eu tinha certeza que para ela a melhor coisa era ela aceitar a passagem. Então, fé é confiança. Confiança é ter fé. E a gente precisa delas todos os dias, em tudo que a gente faz. Então, que a gente tenha isso, tá bom? É um papinho gostoso. Beijo.